A paz de Jesus esteja contigo, meu irmão, minha irmã. Dando sequência ao que nós estamos conversando a respeito da Santa Missa, de modo mais direto sobre o rito, as partes da missa, vamos falar um pouco sobre a questão, no dia de hoje, do rito da palavra. O rito da palavra é a segunda parte da missa. Iniciamos esta parte sentados e são feitas 3 leituras extraídas da Bíblia. Normalmente um texto do Antigo Testamento, um texto epistolar do Novo Testamento e um texto do Evangelho de Jesus Cristo, respectivamente. As leituras, assim como o Salmo e o Evangelho, devem ser proclamados no ambão, ou mesa da palavra. Vejamos a seguir cada parte do rito da palavra. Primeira leitura. Como já dissemos, a primeira leitura costuma ser extraída do Antigo Testamento. Isto é feito para demonstrar que já o Antigo Testamento previa a vinda de Jesus e que ele mesmo o cumpriu. De fato, não poucas vezes os evangelistas citam passagens do Antigo Testamento, principalmente dos profetas, provando que Jesus era o Messias que estava para vir. O Salmo responsorial, retirado do livro dos Salmos, favorece a meditação da palavra de Deus proclamada na primeira e segunda leitura. O Salmo pode ser cantado de forma solene, remetendo à tradição das primeiras comunidades cristãs, que o faziam como um ato de louvor a Deus. A segunda leitura tem como característica utilizar textos do Novo Testamento, das cartas escritas pelos apóstolos, mas, notadamente, as escritas por São Paulo. E esta leitura tem como objetivo demonstrar os ensinamentos dos apóstolos às comunidades cristãs. Assim como a primeira leitura, o proclamador encerra dizendo: Palavra do Senhor, e a Assembleia aclama dizendo: Graças a Deus. Após a proclamação das leituras, a Assembleia se põe de pé para aclamar o Evangelho. E o canto deve ser o indicado no lecionário, pois se identifica com as leituras do dia. A proclamação do Evangelho é pelo padre ou diácono, que pode incensar o evangeliário antes da leitura. O texto é sempre dos livros do Evangelho, segundo Mateus, Marcos, Lucas ou João. Ao encerrar a leitura do Evangelho, o sacerdote ou diácono profere a expressão Palavra da salvação. E toda a Assembleia glorifica ao Senhor dizendo Glória a vós, Senhor. Neste momento, o sacerdote ou diácono, em sinal de veneração à palavra de Deus, beija o evangeliário e reza em silêncio. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Após as leituras, nós então acompanhamos a homilia. A homilia nos recorda o Sermão da Montanha, quando Jesus subiu para ensinar todo o povo reunido. Da mesma forma como Jesus ensinava, a Igreja recebeu a missão de pregar a todos os povos e a ensinar-lhes a observar tudo aquilo que Cristo ensinou. A homilia é o momento em que o sacerdote explica a palavra de Deus através de exemplos do dia a dia e outras maneiras. Nesse momento, devemos dar ouvidos aos ensinamentos do sacerdote, que são os mesmos ensinamentos de Cristo. Somente o padre ou diácono pode realizar a homilia. A profissão de fé. Encerrada a homilia, todos ficam de pé para recitar o credo,
E esta oração é um resumo da fé católica e exprime tudo em que acreditamos. A oração da comunidade, ou assim também chamada oração dos fiéis, marca o último ato do rito da palavra. Nela, toda a comunidade apresenta suas súplicas ao Senhor. E o padre a conclui intercedendo a Deus. Meu irmão, minha irmã, concluímos assim este vídeo de hoje, falando a respeito do rito da palavra. Quando você for à missa, fique muito atento àquilo que está sendo proclamado, porque é o próprio Deus que está falando ao seu coração. Continue acompanhando a Paróquia São Benedito pelas redes sociais. Fique com Deus, Deus te abençoe.